Você já sentiu que sua vida parece mais difícil do que a dos outros? Como se existisse uma resistência constante, um peso que acompanha seus passos, mesmo quando tudo ao redor parece calmo. Talvez você não consiga explicar, mas sente que existe algo invisível travando o seu caminho. Isso não é acaso, não é azar, e muito menos castigo. Muitas vezes, essa sensação de luta constante é um sinal de que você carrega algo que o mundo espiritual reconhece e que o mundo não vê. O mundo espiritual identifica rapidamente pessoas escolhidas por Deus. Geralmente enfrentam pressões que não fazem sentido para quem observa de fora. Elas são atingidas por lutas internas intensas, são incompreendidas, rejeitadas sem razão clara, e vivem com o senso de que algo maior as espera menos mesmo que ainda não consigam enxergar o que é. É como se estivessem sendo empurradas para um propósito que ainda não conseguem nomear. A tensão invisível que sentem é na verdade um campo de batalha espiritual em movimento. E se eu te dissesse que tudo isso pode ser uma marca espiritual? Que essas dores, perdas e conflitos fazem parte de um processo de seleção divina? Muitos são chamados, mas poucos são marcados. E os marcados carregam sinais, nem sempre visíveis, mas espiritualmente reconhecíveis. Sinais que mostram que foram separados para algo maior, algo que exige preparo, resistência e fé. Hoje, você vai descobrir se carrega essas marcas. E se estiver entre os escolhidos, entenderá por que passou por tantas guerras. O que Voka sente não é fraqueza, é evidência de um chamado. Deus está chamando os que têm sido moldados no silêncio, os que choram sozinhos, mas não desistem, os que têm cicatrizes que ninguém vê, mas continuam de pé. Há uma razão para a sua há um motivo para a sua dor. E há uma unção sendo gerada enquanto você luta. Este não é apenas mais um vídeo, é um chamado de ativação. Se você chegou até aqui, saiba, o céu está prestes a confirmar que seu espírito já suspeita há muito tempo. Voka foi separado, e agora é hora de reconhecer as marcas espirituais que comprovam que sua vida não é comum. Você é parte de um plano muito maior. Quando Deus decide usar alguém para grandes propósitos, Ele não faz isso sem antes alertar. O alerta divino nunca vem com alarde, mas com sinais. Sinais que se repetem em silêncio, situações que voltam como ciclos, dores que parecem injustas, demais para serem naturais. E ainda assim, a maioria ignora, porque estão esperando que o alerta venha com uma voz audível ou uma visão sobrenatural. Mas Deus, quase sempre, fala através da repetição. Ele permite que certas situações se repitam até que o escolhido desperte. Se você tem enfrentado batalhas que parecem não ter fim, é possível que isso não seja apenas ataque. Pode ser Deus te chamando para prestar atenção. Ela está dizendo, você não pode continuar vivendo como os outros, porque não foi criado como os outros. O alerta de Deus é uma ruptura. Ele quebra planos, remove pessoas, fecha portas. E cada fechamento é uma forma de direção. Mas só os espiritualmente sensíveis percebem. Você não está sendo destruído, está sendo separado. Toda pessoa marcada por Deus para grandes batalhas, primeiro passa por quebras. É assim com os profetas, com os reis, com os libertadores. Moisés teve que fugir. José foi traído. Davi foi rejeitado. Eles não estavam sendo punidos. Estavam sendo alertados de que o que viria exigiria algo a mais. Obediência cega, confiança sem explicação, fé sem garantias, porque o campo de batalha espiritual exige soldados que ouvem ordens do céu, mesmo quando tudo na terra parece contrário. Talvez o que você chama de atraso seja apenas o tempo que Deus está usando para te preparar. Talvez o que você chama de solidão seja apenas o silêncio de um Deus que quer te ensinar a ouvir só a voz dele. Não confunda a ausência de aplausos com a ausência de propósito. Deus não alerta multidões, Ele alerta indivíduos. E quando Ele te chama, Ele também te esconde. Se os ciclos se repetem, se a luta não passa, se a dor tem se tornado diária, não pense que é castigo. Talvez seja Deus te acordando para o que você é, para onde Ele quer te levar, e para o que Ele vai revelar, porque o alerta sempre vem antes da ativação. E quem escuta o alerta se prepara para carregar o manto. Existem momentos em que Deus não apenas quer que você ouça, mas que você responda. Ouvir é o primeiro passo, mas declarar é selar. Todo chamado precisa de uma resposta. Todo escolhido precisa, em algum momento, say positioner. E quando say,
Trata de guerra espiritual. O silêncio do escolhido pode ser interpretado como rendição. É por isso que neste exato momento, você será convidado a agir, não com força física, mas com uma declaração de fé. Se tudo que você ouviu até aqui ressoou dentro de você, se algo no seu espírito está inquieto, não ignore. Isso não é apenas identificação emocional. É o Espírito de Deus confirmando que você carrega algo. E agora é hora de marcar isso no mundo visível. O mundo espiritual respeita a aliança. E a sua aliança começa com um selo. Escreva nos comentários, de forma clara e convicta: fui escolhido para vencer grandes batalhas. Essa declaráquio é mais que uma frase. É um marco espiritual. Toda vez que você escreve uma verdade espiritual com fé, ela se torna uma porta que o céu pode usar. Quando você declara algo com convicção, você está autorizando que o céu mova sobre sua vida nessa área. Não subestime o poder do que você escreve. Não subestime o que sai da sua boca ou das suas mãos. A fé que se manifesta em palavras tem poder de ativar o que estava adormecido. Ao curtir este vídeo, você está dizendo: eu creio que essa mensagem precisa alcançar mais guerreiros. Ao se inscrever neste canal, você está se posicionando como parte de uma torre de vigia espiritual. Um lugar onde vozes se levantam para declarar a verdade mesmo quando o mundo está em silêncio. Deus está separando homens e mulheres que não apenas escutam, mas que assumem seu lugar. Que não apenas recebem revelações, mas selam alianças. Esta é a hora de fazer isso visível. Escreva, declare, posicione-se. Não há espaço para neutros em tempos de batalha espiritual. Quem se cala, consente. Quem se levanta, ativa. E hoje, sua declaração será um ato de guerra silenciosa. E que o céu registre: você respondeu ao chamado. A primeira marca espiritual de alguém que foi escolhido por Deus para grandes batalhas é a rejeição precoce. Quem é marcado para algo maior, quase sempre é rejeitado cedo, dentro do casa, no ambiente familiar ou entre os seus. José foi lançado numa cova pelos próprios irmãos. Davi foi ignorado por seu pai quando o profeta foi ungir um rei. A rejeição é uma ferida, mas também é um sinal. Deus esconde os seus dentro da dor para que o orgulho não os destrua antes do tempo. Se você foi rejeitado onde mais esperava aceitação, não pense que foi esquecido. Foi separado. A segunda marca é a injustiça recorrente. O escolhido é injustiçado com frequência, mesmo quando faz o certo. Pessoas o acusam sem motivo. Portas se fecham mesmo com esforço. E há um padrão de perdas que parecem sem explicação. Isso acontece porque há um processo de forjamento. Nenhum guerreiro carrega uma espada sem antes ter passado pelo fogo. José foi preso injustamente. Daniel foi lançado na cova por sua fidelidade. O céu permite algumas injustiças para ativar em você a resistência necessária para o peso da unção que está por vir. Terceira marca é a sensibilidade espiritual. Desde cedo, os escolhidos têm percepção aguçada do certo e do errado, mesmo sem conhecer doutrina. Sentem coisas que não entendem. Se incomodam em ambientes onde há opressão. Pressentem perigos antes que eles cheguem. Isso não é paranoia, é discernimento. Uma antena espiritual natural nos que foram ativados antes da hora. Se você carrega esse tipo de sensibilidade, provavelmente já percebeu que sua mente capta coisas que os outros ignoram. Deus não desperta isso à toa. Essa marca é escudo e alarme ao mesmo tempo. Essas três marcas, rejeição, injustiça e sensibilidade, são apenas o começo. São sinais externos de um processo interno muito maior. Não se trata de merecimento, mas do missão. Os escolhidos não pedem para ser. Eles são, e quanto mais negam a si mesmos, mais são puxados de volta ao centro da vontade divina. Se viu em alguma dessas marcas, prepare-se. Ainda há mais sinais a serem revelados. E no fim, você entenderá por que sua caminhada foi tão intensa até aqui. A quarta marca é a solidão imposta por Deus. Nem toda solidão é consequência de abandono humano. Às vezes, é Deus quem afasta. Ele separa o escolhido, o isola, o esconde. Moisés passou 40 anos no deserto. Elias se refugiou numa caverna. Jesus subia ao monte sozinho. A solidão divina não é punição, é preparação. É nesse lugar que o barulho do mundo silencia e o som de Deus se torna nítido. Se você tem vivido um tempo em que amizades se distanciaram, relacionamentos acabaram
e tudo parece silencioso demais. Talvez você esteja no centro do esconderijo de Deus. A quinta marca é a insatisfação com o comum. O escolhido nunca se encaixa totalmente. Ele pode estar em ambientes normais, com pessoas comuns, mas sente que algo falta. Ele é inquieto com a rotina, frustrado com o superficial, incomodado com o raso. Essa sensação de inadequação é evidência de que há uma missão maior que ainda não foi ativada. Enquanto os outros se satisfazem com pouco, o escolhido sente fome de mais. Mais Iprisenka, mais propósito, mais verdade. Isso é sede de destino. A sexta marca é a capacidade de suportar dores que destruiriam outros. O escolhido suporta perdas, traições, pressões e ainda permanece de pé. Não porque é mais forte, mas porque carrega uma graça específica para resistir. A dor molda, mas não quebra. A angústia aperta, mas não paralisa. E mesmo quando pensa que não vai suportar algo, o sustenta por dentro. Essa focanal, osso, é sinal de que há uma unção guardada, sustentando o vaso para o dia da liberação. A sétima marca é a intimidade com Deus em meio ao caos. O escolhido pode estar em meio à tempestade, mas ainda assim sente a presença de Deus. Chora, mas ora cai, mas busca. Não entende, mas continua. Essa é a marca mais clara. Mesmo sem ver, o coração ainda crê. Mesmo sem sinais, ainda obedece. Mesmo sem garantias, ainda segue. Isso não é normal. Isso é fé ativa. E fé assim não nasce de pregações. Nasce do deserto. Do veil, da guerra. Se você se viu nessas marcas, não duvide mais. Você não está sendo castigado. Está sendo moldado. Essas marcas são evidências espirituais de que Deus te separou para algo que vai além da sua compreensão. E tudo o que você viveu até aqui foi parte do treinamento. Prepare-se. Sua unção não é leve. Por isso, sua preparação também não foi. Nem toda guerra espiritual se parece com gritos, possessões ou manifestações evidentes. A guerra mais perigosa é aquela que age no silêncio. E os escolhidos por Deus são alvos constantes desse tipo de confronto. A guerra silenciosa é sutil, disfarçada, sorrateira. Ela atua no pensamento, nos relacionamentos, nas emoções. É uma pressão invisível que tenta fazer o guerreiro duvidar da sua identidade, da sua força, da sua missão. E se ele não estiver atento, começa a acreditar nas mentiras que o inimigo sussurra em meio ao cansaço. Essa guerra se manifesta através de padrões repetitivos, ciclos emocionais que vão do ânimo à exaustão, uma tristeza sem motivo, uma desmotivação inexplicável, pensamentos que questionam o valor de tudo. Isso não é só cansaço, é estratégia espiritual. Quando o inimigo sabe que não pode parar o seu destino, ele tenta paralisar a sua mente, porque se ele controlar o que você acredita, ele controla o que você faz. É por isso que tantos guerreiros caem, não por falta de fé, mas por desgaste silencioso. O escolhido vive batalhas que não são visíveis aos olhos humanos. Enquanto todos ao redor acham que está tudo bem, ele trava guerras internas que poucos suportariam. Mas é justamente por isso que ele foi escolhido, porque Deus confiou a ele uma resistência que outros não entenderiam. O céu conhece os bastidores. Tá, sua dor. O céu sabe o que você enfrenta quando ninguém está por perto. E é nesse lugar de guerra invisível que a autoridade espiritual é forjada. Não ignore os sinais. Se você tem sentido ataques sutis, distrações constantes, peso emocional sem razão, saiba que isso pode ser um ataque para interromper sua preparação. O inimigo não ataca o que está parado. Ele investe contra quem está em processo de ativação. E você não chegou até aqui por acaso. O simples fato de estar ouvindo esta mensagem já revela que há uma tentativa espiritual de silenciar o sua voz, mas você não será vencido. Reconhecer que está em guerra é o primeiro passo para vencer. Fingir que está tudo bem não é fé. Fé é saber que está difícil, mas permanecer firme. Fé é continuar orando quando tudo parece mudo. Fé é continuar acreditando mesmo sem ver resultado. Essa guerra silenciosa não vai te matar, vai te revelar. E no próximo passo, você será ativado com poder. Chegou a hora de se levantar. Não apenas no corpo, mas no espírito. Não é mais o tempo de sobreviver aos ataques. É o tempo de se posicionar como quem entende o chamado. Você não foi apenas ferido. Você foi forjado. Toda dor que você suportou não veio para te destruir, mas para te alinhar. Você estava sendo preparado em silêncio. Mas agora, chegou o momento de declarar:
Eu aceito a minha missão. É nesse ponto que o céu espera uma resposta. O campo de batalha espiritual está cheio de feridos que nunca entenderam o porquê das suas cicatrizes. Mas você não vai ser mais um. Você foi marcado com propósito. Você ouviu o alerta, reconheceu as marcas, enxergou a guerra. Agora será ativado. Vamos orar juntos, em voz firme, em posição de guerra. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que esteja fraco, mesmo que esteja sozinho, esta oração não é decorativa, é estratégica. Ela é uma ordem ao mundo espiritual de que você se levantou. Ore assim: Senhor, eu reconheço as marcas que carrego. Entendo agora que minha dor teve um propósito, que a rejeição me moldou, a solidão me treinou e a resistência me preparou. Eu aceito o chamado. Eu recebo o fardo e a força. Eu me levanto não pela minha vontade, mas pelo teu sopro. Declaro que estou de pé, pronto para o que vier. O inimigo me tentou silenciar, mas hoje eu falo. Hoje eu profetizo hoje e o avanco. Em nome de Jesus, estou pronto, estou alinhado, estou ativado. Fique em silêncio por alguns segundos após essa oração. Respire fundo. Há algo acontecendo agora dentro de você. O céu ouve quem se posiciona. O inferno treme diante de quem declara em fé. Você não será o mesmo. A sua postura foi alterada. O espírito que estava abatido agora está em pé. Você acaba de sair do campo da sobrevivência e entrou no campo da guerra consciente. Agora, cada passo seu será com discernimento, cada palavra com autoridade e cada oração com fogo. Este é o levante espiritual, e você acabou de responder. Agora que você está de pé, precisa selar tudo aquilo que foi ativado. Guerreiros não vivem expostos. Guerreiros vivem protegidos. O que foi despertado em você precisa ser resguardado. O inimigo não desiste de quem se levanta. Ele observa e tenta encontrar brechas. É por isso que, depois de toda ativação, é necessário selamento. O que Deus começou precisa ser preservado, e isso começa na sua casa, no seu espaço, na sua vida. Seu lar precisa ser uma fortaleza espiritual. A atmosfera da sua casa influencia sua mente, sua fé, sua resistência. Um ambiente espiritual carregado pode sufocar até os mais fortes, mas uma casa consagrada se torna um refúgio. Não é sobre objetos, é sobre presença. Quando declara que sua casa pertence ao Senhor, você está levantando um muro invisível contra toda influência contrária. Feche seus olhos agora e diga: Senhor, eu consagro meu lar, cada cômodo, cada parede, cada entrada e saída. E eu declaro que minha casa não é campo neutro, é território do teu reino. Onde houver trevas, que se dissipem. Onde houver opressão, que o caia por terra. Que haja paz no ambiente, clareza na mente e fogo no espírito. Eu selo minha vida e meu espaço com o teu nome, e nenhum mal terá acesso ao que te pertence. Essa oração não é um ritual, é um posicionamento, e o mundo espiritual respeita posicionamentos. O que antes era vulnerável, agora está selado. O que antes era atacado, agora está guardado. O que antes era porta aberta, agora é muro de proteção. A partir deste momento, caminhe com consciência. Suas palavras têm peso. Seus hábitos constroem ou enfraquecem essa muralha. Não aceite de volta o que Deus já tirou. Não abra para o que Deus já fechou. Esteja atento, alinhado, vigilante. Escreva agora nos comentários: minha casa foi selada. Essa declaração é pública, espiritual e estratégica. Ela confirma diante do mundo e do céu que você entende a responsabilidade. Que você não vive mais como antes, que agora você protege o que foi consagrado. O selamento não é o fim, é a marca visível de quem entendeu que foi separado. E só quem é separado pode proteger o que carrega. Você foi marcado, ativado e agora selado. Nada será como antes. Você não foi escolhido apenas para suportar. Foi escolhido para se levantar, ser treinado, selado e agora enviado. A caminhada até aqui não foi só para te fortalecer, mas para te posicionar. Chegou a hora de entender que você não... O céu tem um exército silencioso se levantando pela terra. Homens e mulheres que não têm títulos, mas têm marcas. Que não estão nos púlpitos, mas estão de joelhos. Que não têm seguidores, mas carregam autoridade. E você faz parte disso. O mundo espiritual respeita unidade. E quando guerreiros
solitários se unem em propósito, o inferno perde território. Esta mensagem não foi feita para te emocionar, foi feita para te convocar, porque os dias em que estamos vivendo exigem vozes que se levantem, mesmo no deserto. Deus não está recrutando perfeitos, está reunindo os marcados. E se você chegou até aqui, é porque o céu te incluiu nesse movimento. Escreva agora nos comentários: sou um guerreiro escolhido por Deus. Essa frase é um selo, um manifesto, um passo visível de alguém que entendeu sua posição. Ao escrever, você confirma ao céu, à terra e às trevas que você sabe quem é. Qvoca, não se esconde mais, que você reconhece o manto que carrega. Compartilhe este vídeo com outros guerreiros. Talvez eles ainda não saibam quem são. Talvez estejam lutando em silêncio, sem entender que a guerra deles é sinal de eleição. Você pode ser a voz que ativa outro escolhido. E quando um guerreiro desperta outro, o exército cresce. E por fim, se você ainda não se inscreveu neste canal, entenda, isso não é apenas sobre conteúdo, é sobre aliança. Este espaço foi criado para alimentar, fortalecer e ativar aqueles que foram separados. Cada vídeo é uma flecha no mundo espiritual. Cada palavra é parte do treinamento. E cada inscrito, um soldado posicionado. Você foi marcado, foi preparado, foi selado. Agora é enviado. Caminhe com discernimento. Ore com profundidade. Declare com ousadia. O mundo pode não te reconhecer, mas o céu já te conhece. O inferno já te teme. E o tempo da neutralidade acabou. Você é um guerreiro. E sua missão começa agora. Antes de encerrar, algo que precisa ser dito com clareza. Nem todos os que ouvem atendem. Nem todos os que são chamados se posicionam. Muitos assistem, sentem, concordam, mas permanecem parados. E isso tem um custo espiritual. Porque ignorar um chamado não é neutralidade, é resistência. Quando Deus revela, Ele exige resposta. Quando Ele alerta, Ele observa quem obedece. Esta é a última advertência. Não volte à rotina como se nada tivesse acontecido. Não apague o que o Espírito acendeu em você hoje. Toda ativação carrega um tempo. Toda instrução carrega uma janela espiritual. E quando essa janela fecha, o que era leveza vira peso. O que era impulso vira cobrança. Porque o céu não chama por acaso. Se você reconheceu as marcas, se você orou com sinceridade, se você selou sua casa e se entendeu que faz parte de um exército invisível, então haja como quem entendeu. Caminhe como quem carrega autoridade. Fale como quem sabe o que carrega. Viva como quem foi separado. Não permita que a distração apague a semente que foi plantada hoje. Nos próximos dias, o mundo vai tentar te puxar de volta ao modo automático. Mas agora você sabe demais para fingir que não ouviu. Agora viu demais para fingir que não enxerga. Agora você carrega um selo. Guarde isso. Tudo o que Deus ativa, o inimigo tenta neutralizar. Não é coincidência quando, após uma entrega espiritual profunda, surgem ataques, distrações, crises emocionais. É reação espiritual. Por isso, esteja atento. Proteja o que recebeu. Fique em oração. Fique em jejum. Fiquei vigilante e escreva. Pela última vez, eu não volto para trás. Essa é a frase que fecha a porta para o retrocesso. É a declaração de quem entendeu que há um ponto de não retorno. Você foi exposto à verdade. Foi chamado, foi ativado, e agora precisa avançar. Deus está formando guerreiros que não dependem de palco, microfone ou multidão. Ele está levantando intercessores secretos, vigilantes do lar, vozes silenciosas que fazem tremer o inferno, e o seu nome está entre eles. Essa foi a última advertência. Agora, siga em frente. Não mais como quem busca confirmação, mas como quem já recebeu a missão. Toda escolha verdadeira deixa um eco, não apenas nos céus, mas dentro de quem decide. Quando você se posiciona como alguém que foi escolhido por Deus, essa escolha não termina com uma oração, nem com um comentário. Ela continua, cresce e transforma tudo ao seu redor. O que você fez hoje, ouvir, declarar, selar, assumir, já começou a gerar um som invisível no mundo espiritual. E esse som vai te acompanhar. Porque quem é marcado pelo céu, nunca mais caminha em silêncio. Eco da escolha se manifesta nos detalhes, em como você olha para as situações, em como você responde ao que antes te feria, em como você ora, em como você age. Aquilo que você ouviu aqui hoje
não vai sair da sua mente com facilidade, porque foi mais do que conteúdo, foi um chamado, um lembrete daquilo que o seu espírito sempre soube, mas que a vida tentou sufocar. Você não foi criado para se encaixar, foi moldado para romper. Não foi projetado para agradar a todos, foi preparado para agradar a Deus. O eco da sua escolha será percebido por quem te rodeia. Alguns se afastarão, outros te resistirão, poucos te entenderão, mas isso faz parte. O guerreiro marcado carrega um som que incomoda ambientes de passividade. A partir daqui, suas decisões precisam refletir o que você ouviu, o que você assistiu, precisa virar ação. Sua caminhada precisa expressar o som que ecoa dentro de você. Não importa onde esteja nem o que enfrente, o céu já liberou uma frequência sobre sua vida. E essa frequência atrai tudo o que for, alinhado com o propósito que te espera. Você pode não sentir mudanças imediatas. Pode até parecer que nada aconteceu, mas dentro de você, algo foi realinhado, algo foi despertado. E a partir de agora, você será lembrado. Em sonhos, em orações, em encontros inesperados, em textos simples, porque o eco da escolha não permite esquecimento. Ele sussurra no caos. Ele ressoa no silêncio. Ele pulsa na alma. A partir de hoje, caminhe com reverência. Guarde o que ouviu. Honre o que foi ativado. E lembre-se, o mundo pode até não saber o que foi liberado sobre sua vida, mas o céu nunca esquece um escolhido que respondeu.